Olá, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente na sua vida e com toda a sua família. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos permite chegar aqui, cheio de gratidão e satisfação, e poder falar com você mais um pouco da palavra do Senhor, que é aquele alimento que é dado a todo crente. Nem só de pão o homem vive, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Graças a Deus por isso. Eu quero começar perguntando a você: e aí, você está sempre pronto a agradar ao Senhor? Será que em algum momento você deixa de estar preparado para a obra do Senhor ou para servi-lo com verdade? Será que em algum momento sabemos que muitas vezes nós mesmos cometemos muitas falhas, mas nós cristãos não deveríamos estar sempre preparados? Não deveríamos, não devemos estar sempre prontos? Sempre prontos, eu quero falar nesta ocasião com você um pouco. Sempre prontos e preparados. Lembra daquelas 10 virgens, daquela parábola que Jesus conta? Lembra que 5 delas tinha azeite na lamparina. Aquelas virgens eram prudentes, elas tinham prudência, elas estavam prontas e preparadas para o que desse e o que viesse. Elas estavam vigiando, mas tinha outras 5 que estavam dormindo, um sono profundo. Será que estamos desta maneira? Vamos começar nesta ocasião. Isto é só para ajudar você um pouco. Vamos começar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o versículo 35 até o versículo 37, e eu tenho certeza que você será muito abençoado por esta palavra nesta manhã. Nesta manhã, onde você está assistindo, ou à tarde, quando você for assistir, ou à noite, ou em qualquer momento, você encontrou este conteúdo aqui, Jesus Cristo quer falar com você. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 35, então, o Senhor Jesus Cristo deixa assim. 35 até o 37. Ele fala: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Esteja cingido os lombos e acesa as candeias as lamparinas. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Abençoa, Senhor, esta palavra nesta hora. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Crente do Senhor, você que já participa no corpo de Cristo, já é um cristão, membro da igreja que foi comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Como está a sua vida? Tem o Espírito Santo em si? Tem recebido o Senhor Jesus Cristo? Vive diariamente
uma vida cristã digna de um cristão? Ou você está sempre deixando para amanhã? Amanhã eu vou resolver isto. Num futuro eu tenho esperança que num futuro bem próximo eu consiga servir a Deus de todo o coração. Não faça isso. Procure agradá-lo hoje mesmo. Hoje mesmo o Espírito Santo fala ao seu coração. Veja, esteja acesas as vossas candeias. O Espírito Santo, a luz brilhando em você. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Você está esperando o Senhor agora? Aleluia! Sede semelhantes, Jesus diz, aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, porque ele vai bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado é aquele servo, ou aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando a sua vida com Deus, lendo as Escrituras e vivendo uma novidade de vida com o Senhor diariamente. Você bem-aventurado é. Bem-aventurado é o que está assim, servindo, esperando diariamente no Senhor. Diz, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aleluia! Bem-aventurado que ele possa nos encontrar assim, que ele possa ver em nós, apesar dos problemas, dos percalços, das dificuldades, das tribulações momentâneas que vêm, apesar de tudo, nós estamos aqui servindo ao Senhor, agradando a Ele e amando. Estamos prontos? Estamos prontos? Você aí está pronto? Está pronta? Deixa eu continuar ainda neste pensamento. Estar pronto, estar preparado, estar sempre disponível. Né? O cristão sempre pronto. Pedro diz na sua primeira carta, o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 3, o versículo 15, o apóstolo Pedro deixa registrado assim, que além de tudo nós devemos estar prontos para o confronto também. Devemos estar prontos esperando o Senhor a qualquer momento, servindo a Ele, vigiando, mas também devemos estar prontos para o confronto do dia a dia. Sim, porque Satanás está te confrontando agora mesmo. É alguém aí em volta de você te confrontando. E aí, você está pronto? Para responder com mansidão? O apóstolo Pedro, então, escrevendo no capítulo 3 da primeira carta, o versículo 15, ele diz, antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Santifique Ele como o Senhor no seu coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e com temor,
sempre preparados para isso, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele continua, versículo 16, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. O vosso bom porte em Cristo. Esteja preparado para confronto. Jesus dizendo lá nos evangelhos, Evangelho de Marcos, de Mateus também, lá no final dando as instruções, quando muitos de nós sermos levados aos tribunais, seremos odiados pelos homens por causa do nome dele. Ele diz que não devemos nos importar com o que havemos de dizer naquela hora, porque na mesma hora o Espírito ministrará a vós o que haveis de dizer. Uma vida que está dependendo e escondida atrás do Espírito Santo. Ele não tem o que temer, ele está preparado. O que vem a acontecer é plano e obra do Senhor. Não é o que eu planejo para mim, é o que ele planejou. Eu estou diariamente procurando encontrar e às vezes tateando, mas buscando a vontade do Senhor. E aí você, crente, Pedro exorta a estar sempre preparado para responder com mansidão e temor. Aquela pessoa que te afronta diariamente, estão afrontando tua fé, dizendo, tu não é homem de fé, tu não é crente, coisa nenhuma. Responda em amor, com seu modo de viver. Esteja preparado, porque o diabo, nosso adversário, está em redor, bramando como um leão. E precisamos estar vigiando. Ainda eu quero continuar nesse pensamento, estar preparados e prontos para o que der e vier no reino de Deus. Veja, no Evangelho, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, ele deixa registrado assim, o versículo 13 até o versículo 15. Ele está dizendo sobre ir a Roma, pregar, falar do Senhor, estar disponível. Veja isso aqui, que lindo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Está vendo o que eu acabei de dizer? Procure o plano de Deus para a sua vida. Ele propôs ir muitas vezes. E nenhuma dessas vezes ele foi bem sucedido. Mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele diz no versículo 14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, veja isso, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Aleluia. Você aí está pronta? Estás pronto para anunciar o evangelho a esse mundo perdido?
Estás pronto mesmo? O Evangelho está em você? Você vive Jesus diariamente? Estás pronto a sair rua afora proclamando o nome do Senhor? Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho a eles que estavam em Roma. Meus preciosos irmãos, o crente deve estar pronto. Pronto. Qualquer trabalho na obra do Senhor, esteja pronto. Tem trabalho para você na obra do Senhor. Tem muito trabalho na obra do Senhor. Olha, tem ocupação demais para você na igreja do Senhor. Está faltando mão de obra na igreja do Senhor. Está faltando pessoas disponíveis. Ele talvez nesta hora está te recrutando a trabalhar na vinha, ainda que seja 1 hora na vinha do Senhor. E você está sempre esperando para amanhã. Quem garante o amanhã, se ele amanhece a você ou a mim? Fazemos hoje o melhor, enquanto pudermos, ao Senhor e aos que estão em volta de nós, e amemos uns aos outros. E não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira. Não, não, não. Não deixe, não. Vai anoitecer. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem. E quando anoitecer, ninguém pode trabalhar. É uma força de expressão de Jesus. Não deixa ficar de noite para você sentir vontade de dar perdão ou de pedir perdão. Faça isso enquanto a luz está aqui. Jesus, o Espírito Santo, ainda está disponível. Prepare-se agora. Ainda eu quero deixar aqui com você esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo. Ele dizia que ele estava preparado até para morrer por Cristo. Estava pronto. Ele agora estava pronto para morrer por Cristo. Aleluia! Na carne, morrer fisicamente. Quando ele está no final do livro de Atos dos Apóstolos, ele está para voltar a Jerusalém, né? Então, no capítulo 21, vamos pegar nas Escrituras, que é melhor. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, o versículo 13, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim, aleluia. Isso aí é quando ele está se despedindo de alguns irmãos. O versículo 13 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 21, ele diz. Vamos ler o 12 também para ter uma continuação. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Porque já foi profetizado por um profeta por nome Ágabo, aqui mesmo no capítulo 21, que o dono daquela cinta seria, ali em Jerusalém, seria entregue nas mãos dos gentios. E Paulo era o dono. Então eles rogaram que ele não subisse a Jerusalém. Mas Paulo estava pronto. O homem de Deus não tem medo da oposição. O homem de Deus sabe que está preparado. Ele sabe. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque quando ele via eles chorarem, estava magoando era ele próprio. Ele diz, porque eu estou pronto. Eu estou pronto, não só a ser ligado,
mas estou pronto ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! E aí, cristão? Você está pronto a morrer pelo nome do Senhor Jesus? Meus irmãos, entrega de vida a Cristo é entrega verdadeira. Meus irmãos, renúncia da vida aqui é renúncia verdadeira. Meus irmãos, novidade de vida com Jesus não é falácia, é vida vivida no altar do Senhor. Meus irmãos, andar com Deus é diferente. É um modo de vida que não se apega a nada desse tempo presente. Então Paulo termina, os irmãos chorando, que ele não fosse, porque ele seria ligado em Jerusalém. E ele diz que ele estava pronto a subir lá e morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Aleluia! Ô fé verdadeira dos cristãos, ô fé verdadeira do livro de Atos dos Apóstolos, que nós temos perdido aos poucos temos perdido. Nos referimos muitas vezes a Atos dos Apóstolos, apenas uma leitura acadêmica, não extraímos o que o Espírito quer. O Espírito quer nos transportar ao livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito não quer simplesmente que falemos e deixemos em segundo plano, mas que nos envolvemos em amor, em oração, em temor, em vida vivida. Aleluia! Então o medo de morrer pelo nome de Jesus acabou. O medo acabou. Esse mesmo Paulo pôde dizer, tragada foi a morte. Aleluia. A morte foi tragada, eu não temo a morte. Porque o meu Senhor vive e habita comigo, e está com você. E eu desejo que esta fé verdadeira, eu desejo, meu precioso irmão, que você se levante e esteja pronto, sempre pronto, a anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia! Pronto para a boa obra. Na carta que Paulo ainda escreve ao seu discípulo Tito, ele escreve a Timóteo, a Tito e também a Filemon. A Tito, no capítulo 3, o versículo 1 diz: Ademoesta-os a que se sujeitem aos principados. Tito 3, versículo 1 a seguir. Ademoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. No versículo 1, ele diz que estejam preparados para toda a boa obra. Vou encerrar. Estejamos preparados para toda boa obra. Aleluia. Não pense em si. Pense no reino de Deus agora. Não pense simplesmente em você. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não. Mas pela obra do Senhor no geral. Pai da glória, abençoe esta pessoa que até aqui me assistiu. Este irmão de longe, de perto também. Esta família que serve ao Senhor.
Meu Deus, seja com eles e comigo também, abençoando a obra, Jesus, em todo o mundo. A tua palavra possa encontrar corações, possa encontrar almas famintas, Senhor, e que nós também estejamos preparados para dar testemunho do teu amor, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória, nós te louvamos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Meu precioso e preciosa irmã, se não curtiu ainda, curte aí este vídeo. Eu convido você para domingo, como sempre fazemos, às 5 horas da tarde. Se você estiver aí no seu lar, talvez você não foi ainda aquele horário, 5 horas você não foi à igreja, porque lá começa mais tarde, dá tempo você assistir nosso culto, aqui pelo canal, ouvir pessoalmente. Aqui pessoalmente fica na rua João Marques da Silva, número 130, Jardim Horizonte, Londrina, Paraná. O culto começa às 5 horas e termina por volta de 18 horas e 40, 45, por aí. E aqui pelo canal também, você assiste, depois você passa a assistir outros cultos que tem nos domingos. E sejam todos felizes e abençoados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.